Agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns princípios pedagógicos desse jogo. Muito bem. Então, a primeira coisa importante, e aí a gente já começa a falar de algumas questões relacionadas a treinamento, né? É uma coisa muito importante, é o planejamento, né? O planejamento é uma previsão que você faz, né, visando atingir um objetivo, ou seja, você faz um delineamento antecipado daquilo que deve ser realizado, de como deve ser realizado e quem vai realizar esse planejamento. Então, o planejamento, como eu coloco nesse quadrinho, de forma resumida, significa partir de uma situação existente para uma situação desejada. Eu estou num determinado momento ou numa determinada situação e quero chegar num outro momento. No meio desse caminho, há metas a serem definidas e cumpridas e que passam por diferentes fases. Então, o planejamento ele deve ter uma sequência lógica e permitir ajustes no decorrer do processo. Eu vou mostrar rapidinho nesse gráfico aquilo que eu falei, ó. Situação atual, situação desejada, algumas metas no meio do caminho. Aí você identifica pontos fortes e fracos do planejamento para poder modificar aquilo que é necessário e também as oportunidades e as ameaças que esse planejamento te traz. E aí o planejamento, ele pode ser entendido como um processo de 3 fases: diagnóstico, execução, avaliação e reestruturação. O diagnóstico é a identificação dos fatores que definem esse estado atual. Então, qual é a filosofia de trabalho da instituição que você está trabalhando? Qual é o evento para o qual você está planejando, os eventos, né? Eu vou me planejar para uma determinada competição. E no meio desse planejamento, eu vou incluir alguns jogos amistosos ou algumas competições de menor importância. Você tem que pensar no tempo disponível para desenvolver esse trabalho, né? E aí a gente já está falando bem mesmo do treinamento. Vou treinar por quanto tempo? Vou ter quantos meses para chegar naquela competição e vou treinar o quê? Todos os dias? 3, 4 horas por dia ou vou treinar 2, 3 vezes por semana, 1 hora, né? E é claro que a infraestrutura também é fundamental. O que eu tenho disponível nessa infraestrutura? Quadros, materiais, enfim, o que eu disponho para fazer o meu planejamento. Porque o planejamento tem que ser algo baseado na realidade. Não, você não pode pensar uma coisa, né, e planejar em cima do que você pensou e a realidade ser completamente diferente. A execução é a elaboração prática desse planejamento. Depois dessa análise inicial desse diagnóstico, você define os objetivos, você define a sua programação, como ela será desenvolvida, né? E um planejamento, ele pode ser um planejamento a longo prazo, um planejamento semanal ou diário, e é claro que aí você elege também os métodos e os conteúdos que você vai desenvolver a partir de todo esse diagnóstico e da realidade que você vai encontrar. E chegamos na parte de avaliação e reestruturação, né, que é a análise criteriosa de tudo o que aconteceu durante o processo. E essa avaliação ela deve ser periódica. Então, você pode pensar numa avaliação individual, né, através de testes, de análise de jogo, de estatísticas, uma avaliação processual, né, do processo, né, do seu planejamento, onde você analisa se os seus objetivos foram alcançados ou não e os motivos que levaram a alcançar ou não alcançar, uma redefinição dos objetivos, caso seja necessário, e no final, esse planejamento vale o quê? Para recomposição da equipe e preparação para uma próxima temporada.